Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal a respeito da palavra de Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, possa iluminar os passos de vocês, amém? Convido você que ainda não segue o canal a estar seguindo o canal, a estar curtindo o vídeo e compartilhando com quem necessita ouvir a palavra de Deus, porque aqui quase todo dia tem mensagem, a respeito da palavra de Deus. Aqui quase todo dia tem uma história, uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero falar aqui para vocês sobre a base bíblica, o que é ser grande, Porque, meus irmãos e minhas irmãs, você já parou para pensar o que é ser grande, Porque no mundo em que vivemos, ser grande, a resposta é sempre a mesma. É você ter poder, é estar no topo, é ser servido, é ser reconhecido, é ter nome, ter posição. Então, quanto mais alto você está, mais importante você é. E o que o mundo nos ensina todos os dias é isso, que ser grande temos que viver desse jeito. Temos que mostrar autoridade sobre o outro. Mas hoje eu venho te contar uma história real bíblica, que mudou a história da humanidade. Uma cena que aconteceu numa sala cheia de gente, numa noite escura e que até hoje derruba toda a nossa vaidade. E a noite em que Jesus mostrou de uma maneira que ninguém jamais esqueceu o que significa ser realmente grande no reino de Deus. Fique comigo, porque essa mensagem pode transformar a sua vida. Hoje eu quero mostrar para vocês como ser grande no reino de Deus. Imagina comigo, é a última Santa Ceia. Jesus e os 12 discípulos estão à mesa. O momento é sagrado. Jesus já avisou que vai ser traído, que vai sofrer e morrer. Mas sabe o que os discípulos estavam discutindo ali? Não era sobre a oração, não era sobre sacrifício, eles estavam brigando, sim, brigando, sobre qual deles era o maior. Eles não estavam preocupados porque Jesus ia morrer, eles não estavam sentindo porque Jesus ia morrer, mas eles estavam brigando sobre qual deles era o maior. Quem seria o número 2? Quem teria o lugar de honra no reino? Você vê como somos nós. Mesmo perto de Jesus, mesmo vendo seu exemplo, o nosso coração insiste em competir, em querer ser maior que o outro. Os discípulos não eram maus, eram humanos. E nós somos igual a eles. Quantas vezes na igreja, na família, no trabalho, a gente também quer o lugar de destaque, quer ser visto como o mais importante. E foi diante daquela cena que Jesus falou a palavra que ainda hoje ecoa com força. Os reis das nações dominam sobre elas, mas vós não sereis assim. O maior entre vós será como o menor, e o que governa como o que serve. Foi aí que Jesus deu essa lição para os discípulos e a lição para nós que nos serve hoje. Mas é o gesto que muda tudo. É o lavar dos pés que muda tudo. Então Jesus fez algo que ninguém esperava, algo que silenciou todos ali. Ele se levantou da mesa, o mestre, o Senhor, tirou a sua roupa de honra, pegou uma toalha, amarrou na cintura, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pensa comigo. Naquela época, as pessoas andavam de sandália por estradas de terra. Os pés ficavam cheios de poeira, de sujeira. Lavar os pés era a tarefa mais humilde, era o serviço de servo mais baixo, o último de todos. E quem estava fazendo isso? O Filho de Deus. Aquele que criou o céu e a terra com a sua palavra. Aquele diante de quem se curva todos os anjos. Ele se ajoelhou diante de Pedro, diante de Tiago, diante de Judas e lavou os pés deles, um por um. Pedro não aguentou. Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E Jesus respondeu, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Depois que terminou, voltou para a mesa e disse a frase que é o coração de tudo. Se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos devereis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos dá uma grande lição ali. A grandeza é servir, porque aqui está a verdade que o mundo não conhece, que a gente precisa aprender todo dia. No reino de Deus, grandeza não é ser servido, é servir. Não é estar no topo, é descer até o chão. Não é mandar, é dar a vida pelo outro. Jesus não disse, o maior é quem tem mais fé, quem sabe mais Bíblia, quem tem mais dons. Ele disse, o maior é quem serve. Quem lava os pés dos outros, quem faz o trabalho que ninguém quer fazer, quem se importa com as necessidades do irmão, mesmo quando ninguém está vendo. O mundo diz, suba, seja visto, seja exaltado. Jesus diz, desça, sirva, esconda-se no amor. O mundo mede grandeza por quantas pessoas te servem. Jesus mede grandeza por quantas pessoas você serve. Porque chamado é oração. Hoje, Deus está te perguntando, qual é a sua ambição? Ser reconhecido, ser o maior, ser útil nas mãos de Deus, servindo os irmãos com humildade como Jesus fez? Se você quer ser grande de verdade, grande diante de Deus, o caminho está aberto. E é o caminho da cruz, e o caminho do serviço, é o caminho de Jesus, que sendo o maior de todos, se fez o servo de todos, e deu a sua vida por nós. Que o Senhor nos ensine a servir de coração, sem olhar para a posição, sem olhar para o reconhecimento, mas simplesmente porque amamos a Deus e amamos os irmãos. Que Jesus seja o nosso exemplo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou no coração, compartilhe com alguém que necessite, que precisa ouvir isso também. E continue firme na palavra. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se depois você quiser se aprofundar nessa história, se encontra lá em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 27. Também está lá em João, capítulo 13, a partir do verso 14 até o 17. Também se encontra em Marcos, capítulo 10, e o versículo 45. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você não queira ser o maior para mostrar para os outros que você é maior, mas que você seja um servo fiel a Deus, porque Deus que irá te honrar no tempo certo. Fique todos na bênção, que Deus abençoa.